Bem, nossa temática de hoje, nós vamos abordar de uma forma ampla a temática de centro cirúrgico, pontuando cirurgias. Nós vamos trazer aqui vários conceitos de cirurgia. As meninas que já passaram por no centro cirúrgico puderam contemplar algumas cirurgias. E nós também falaremos de tempos cirúrgicos. Todo mundo que já passou no centro cirúrgico viu a execução dos tempos cirúrgicos. Devo ter comentado com alguém sobre os tempos cirúrgicos, não me recordo. Eu sei que quem já passou comigo lá foi as 3T, Tamires, Tatiane, Tainara, Kessia, Maiara, teve mais alguém, Bruna, outras pessoas aí. Mas, bem, a cirurgia, quando nós falamos na questão cirurgia, ela nem sempre foi vista como algo assim, glamuroso. As cirurgias arremetem a tempos antigos, onde o ato de ser cirurgião era uma coisa assim, é uma classe médica não tão valorizada. Por quê? Porque antigamente as cirurgias que existiam era basicamente debridamento de estruturas apodrecidas. Então, se nós retrocedermos no tempo, o médico que tinha conceitos de supremacia, um bom médico, um médico em evidência, eram aqueles médicos que clinicavam, davam o tratamento, clinicamente falando. E o tratamento de ferida era uma classe médica desprovida de um conceito glamuroso. Então, quando nós pontuamos um termo técnico para determinar a palavra cirurgia, ela deriva de um vocábulo latim que nada mais é do que a ação de trabalhar com as mãos. Então, nós temos aí um conceito etimológico da palavra que traz o conceito de trabalho com as mãos. Hoje nós colocamos aqui que o ato intervencionista praticado por cirurgiões determinado ao tratamento de doenças e traumatismos por meio de processos operatórios, manuais e instrumentais. Então, quando nós pontuamos o trabalhar com a mão, hoje isso se tornou mais tecnológico. Por quê? As meninas que já tiveram comigo no centro cirúrgico observaram, por exemplo, eu acho que todas que tiveram já observaram, uma cirurgia bariátrica. E elas visualizaram o cirurgião trabalhando com sofisticados. Nem sempre foi assim. Antigamente, as cirurgias eram feitas com o que se tinha em mãos, e os materiais, lá nos primórdios da evolução cirúrgica, não eram nem esterilizados. E aí nós entramos numa série de evolução, tanto de equipamento como de profissional, onde os equipamentos estão cada vez mais modernizados e havendo desta forma uma necessidade de capacitação por parte do cirurgião. O termo cirurgião tomou tanto destaque que hoje, se você observar, a coisa inverteu. Um bom médico, quando se fala de status, é aquele que opera mais e opera melhor. Diferente dos tempos remotos. Hoje, ser apenas um clínico não gera um status social. Ser um bom cirurgião gera mais status do que lá nos primórdios, onde a coisa era invertida. Mas o ato de trabalhar com as mãos evoluiu muito. Nós temos em nossas mãos cada vez mais equipamentos mais modernos. E isso, para quem não viu ainda, e para analisar nos próximos capítulos aí, lá
no cenário do centro cirúrgico. Para quem já viu, não fique triste porque não acabou. Vocês ainda verão algo nos próximos períodos. Então, quando nós entramos no quesito cirurgia, existem vários tipos de classificação da cirurgia propriamente dita, que eles vão se diferir um dos outros. Por exemplo, quando se fala da classificação relacionada ao tipo de atendimento, uma cirurgia ela pode ser emergencial, de urgência ou eletiva. Cada um com teor de gravidade mais acentuado do que o outro. Cirurgia de emergência são aquelas intervenções cirúrgicas que o paciente precisa de uma atenção imediata. Por que precisa de uma atenção imediata? Porque se não for realizada essa intervenção rapidamente, o seu paciente ele pode ir a óbito. Então, aquele paciente está momentaneamente tendo um distúrbio ameaçador à vida. Por este motivo, ele precisa de uma atenção imediata, logo, sem demora nenhuma. Nós trouxemos aí alguns exemplos: sangramentos graves, obstrução vesical intestinal, fratura de crânio, ferida por armas de fogo ou branca e queimaduras extensas. Vamos pensar aqui, fratura de crânio. Se o paciente não adentrar para o centro cirúrgico, com grau de emergência acentuado, ele pode ter um edema cerebral, tamanho que cessa completamente o fluxo sanguíneo da massa encefálica. E aí, o que precisa ser feito? Uma cirurgia chamada de craniotomia, um corte no crânio. Para quê? Para o tecido neurológico edemaciado extravasar a calota craniana ao ponto de descomprimir os vasos sanguíneos e a circulação neurológica ser restabelecida. O que aconteceria se um paciente que teve um trauma craniano grave não realizar o processo de craniotomia? Morte dos neurônios. Então, este tipo de cirurgia é a cirurgia emergencial. Sangramentos graves. Qual é a importância de se intervir precocemente, o mais rápido possível? Senão o paciente vai perder o seu sangue e esse sangue extravasará dos vasos sanguíneos para o meio externo ou para uma cavidade oculta, não havendo assim sangue suficiente circulando nos vasos sanguíneos. Logo, se eu não tenho sangue, eu não tenho o oxigênio sendo carreado, eu não tenho oxigênio adentrando nas células, eu não tenho a produção de ATP dentro das mitocôndrias, e sem a produção de ATP, morte. Então, algumas cirurgias são categorizadas como cirurgias emergenciais exatamente por ser ameaçador à vida. Diferente das cirurgias de urgência, nós precisamos ser rápidos também em cirurgias que são categorizadas como urgentes. No entanto, ela ainda pode esperar um pouquinho mais. Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês é o seguinte: vamos pensar que o nosso paciente ele precisa fazer uma cirurgia de colecistectomia. Colecistectomia, retirada da vesícula biliar. E aí, existem duas formas de você realizar esse procedimento cirúrgico. Aberto, você vai ter uma incisão no abdômen do paciente, vai extrair essa vesícula, ou fechada, que são por orifícios, e a cirurgia feita por vídeo. Uma cirurgia feita por vídeo, eu não categorizo ela como aberta, porque os orifícios que são gerados são minimamente invasivos. E aí o que acontece? Se não é uma emergência, eu posso esperar, por exemplo, de 24 a 48 horas para organizar o evento cirúrgico. Se, por exemplo, a escolha for fazer por vídeo,
e eu não tenho toda a equipe disponível, eu posso aguardar um tempinho mais e executar a cirurgia de uma forma menos agressiva ao meu paciente. Entendo que nós estamos num cenário de urgência e isso me permite esperar um pouco mais de tempo. No entanto, se este cenário ocasionar uma reviravolta e, por exemplo, deixar de ser uma urgência e passar a ser uma emergência, aí nós precisaremos executar a intervenção imediatamente. E ainda em detrimento ao atendimento, nós temos as cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas são aquelas que o tratamento proposto, o tratamento cirúrgico proposto, em que não precisa ser feito de forma emergencial de urgência, a gente pode aguardar o melhor momento para estar executando a intervenção cirúrgica. Vamos pensar aqui, por exemplo, em uma paciente que precisa fazer uma cirurgia de varizes. Não é urgência, não é emergência. No entanto, ela quer muito fazer essa cirurgia, porém, ela está num quadro anêmico severo. Qual vai ser o prejuízo para essa paciente se ela não fizer a cirurgia neste momento? Nenhum. Quais serão os prejuízos se ela fizer a cirurgia e estando com um quadro anêmico grave? Os prejuízos serão muito mais intensos. Quero que vocês viajem comigo aqui agora. Entenda o seguinte: para as meninas que viram lá no centro cirúrgico, quando se faz a cirurgia de varizes, a anestesia que é gerada é a raquianestesia. A raquianestesia faz com que aconteça uma vasodilatação dos vasos sanguíneos dos membros inferiores. Logo, o sangue fica sequestrado ou represado nos vasos sanguíneos dos membros inferiores, fazendo com que o retorno venoso seja prejudicado. Lembrando que minha paciente está anêmica. O que significa estar anêmica? Significa que a sua série vermelha está inferiorizada, ou seja, ela tem menos hemácia e menos hemoglobina. Por ela ter menos hemoglobina, ela já vai ter uma dificuldade de transporte de oxigênio. O que se faz quando uma paciente é submetida a raquianestesia? É infundido soluções cristalóides, soro fisiológico, soro Ringer lactato no acesso venoso da paciente. O que esse soro vai fazer? Ele vai ocupar o volume do fluxo sanguíneo, ou seja, ele vai diluir um sangue que já está ralo pela pouca quantidade de hemoglobina. Então, o meu paciente agora tem um fluxo circulante adequado, no entanto, muito diluído, ou seja, tem pouca hemoglobina. Aí eu vou ter a pressão arterial mantida, uma pulsação mantida, no entanto, a frequência cardíaca vai continuar alterada. Por quê? Porque simplesmente eu não tenho hemoglobina. Agora o meu coração vai ter que exercer muito mais força para bombear um volume circulante normal, porém com pouca hemoglobina. Então, eu vou ter um desgaste cardíaco acentuado ao mesmo ponto em que eu não estou gerando ATP para a musculatura cardíaca. Então, se a cirurgia é letiva, não vai ter catástrofe nenhuma em não realizar a cirurgia. Por que não realizar? Porque antes de fazer a cirurgia letiva, eu preciso fazer o tratamento
da anemia instalada na paciente. Então, temos aí alguns exemplos de cirurgias eletivas, entre elas a varizes que eu comentei com vocês. Agora, o objetivo de uma classificação é em detrimento à afinidade do tratamento. Aí nós vamos categorizar as cirurgias em vários tipos cirúrgicos. O que seria uma cirurgia paliativa? Uma cirurgia paliativa, ela não vai gerar a cura da doença, mas ela vai gerar situações em que vai manter a qualidade de vida momentaneamente. Se você parar para pensar num paciente com câncer hepático, o que acontece quando o paciente tem um câncer hepático? O fígado, ele deixa de exercer as suas funções de forma adequada. Uma das suas funções é a produção de albumina. Para que serve a albumina? Para manter o líquido dentro dos vasos sanguíneos. Então, se eu tenho pouca albumina, a minha pressão oncótica e osmótica, visto lá na nossa aula de dietoterapia do 4º período, não é difícil de nós entendermos que se eu tenho uma carência de proteínas circulantes, ou vai acontecer um extravasamento plasmático dos vasos sanguíneos. E aí, geralmente, esse paciente ele vai extravasar para o espaço do peritônio, ou seja, um paciente com câncer hepático vai ter o que nós chamamos de ascite, acúmulo de líquido no espaço peritoneal. E aí é executado o quê? Uma punção do peritônio com o objetivo de extrair este líquido. Processo este que a gente chama de paracentese. Então, eu já visualizei extrair do peritônio de um paciente 5 litros de líquido. Imagine como este líquido gera desconforto na vida de um ser humano. Vai comprimir abdômen, vai dificultar retorno venoso, vai ter um ataque cardíaco, vai ter uma dificuldade respiratória, um ataque de espineia. Então, quando nós estamos realizando a paracentese, nós estamos realizando um processo cirúrgico paliativo. Não tem o objetivo de gerar a cura do câncer. Eu só estou atenuando a sintomatologia do paciente com este procedimento. Cirurgias curativas, por exemplo, ela vai trazer a cura a um paciente. Se você pensar num paciente que tem um apendicite, você vai fazer uma apendicectomia. Apêndice é uma terminação da nossa estrutura, apêndice, e ectomia é retirada. Então, apendicectomia, esse sufixo aqui, ó, essa terminologia ectomia, significa retirada. Então, quando nós realizamos a retirada do apêndice, nós curamos aquele paciente de uma patologia instalada. A mesma coisa, por exemplo, se o paciente tiver presença de células cancerígenas na mama, nós realizaremos uma mastectomia total. Retirando a mama que tem um câncer, e esta mama com câncer não ocasionou a migração de células cancerígenas, que nós chamamos de metástase, para outras regiões do corpo, se não migrou, se não gerou a metástase, nós retiramos a mama, logo a cirurgia teve o objetivo de curativa. As cirurgias também podem ser categorizadas em relação a cirurgias reparadoras. Entendam que cirurgias reparadoras não têm o mesmo intuito de cirurgias plásticas, apesar das duas serem executadas
pela mesma categoria de cirurgiões. A reparadora, é óbvio, nós vamos reconstituir uma parte lesada. E as cirurgias plásticas, que possuem o nome de reconstrutoras, geralmente ela tem fins de embelezamento e não de reconstrução de estruturas lesadas. E nós temos também as cirurgias de diagnósticos. Exemplo, a minha irmã passou por uma cirurgia dessa. Ela fez uma laparotomia exploradora. A minha irmã, paciente pós-bariátrica, muito ansiosa, e por muito tempo ela teve muito cenário de gastrite. E em certo momento, ela precisou ficar internada. E ela passou 15 dias sendo tratada como pancreatite. Por quê? Porque todos os exames diagnósticos que acusariam outras problemáticas não acusaram. Em certo momento, ela piorou e precisou ir para um CTI. E nenhum diagnóstico era conclusivo. Então, houve a necessidade de levá-la ao centro cirúrgico e lá foi feita uma cirurgia para diagnóstico, laparotomia exploradora. E imagine quem estava do lado dela na hora que foram realizar o procedimento cirúrgico. Eu presenciei, por exemplo, eles fazerem incisão no abdômen da minha irmã. E sem brincadeira, foi drenado do abdômen dela mais ou menos uns 7 litros de líquidos. E aí, qual era a problemática dela? Durante a exploração da abertura abdominal, constatou-se que o que levou ela para um CTI foi uma perfuração de uma úlcera duodenal. Para que vocês entendam a gravidade da situação, a perfuração da úlcera duodenal foi do tamanho de um caroço de arroz. Mas não é do caroço de arroz vocês olhando ele de lado, não. É olhando ele de cima. Bem fininho mesmo. Durante 15 dias, a produção de suco gástrico e enzimas digestivas extravasaram por este orifício e ela foi só piorando, entrando num quadro séptico. Porque aconteceu através deste orifício uma translocação bacteriana. Ou seja, as bactérias que estavam dentro do TGI atravessaram para dentro da cavidade abdominal, gerando um quadro infeccioso, que só pôde ser descoberto através de uma cirurgia diagnóstica. Classificação quanto, agora nós vamos classificar de outra forma, quanto ao porte cirúrgico ou risco cardiológico. Quando a gente fala de risco cardiológico ou de porte cirúrgico, nós estamos pensando em cirurgias extremamente grandes, em que vai gerar uma depreciação circulatória acentuada, gerando risco para a maquinaria cardiológica. Nós estamos considerando o que, então? Perda de fluidos e sangue durante a sua realização. Não me lembro quem presenciou uma cesárea, se eu não me engano foi a Maiara, e as meninas que estavam com ela, a Tessia, se eu não me engano, não me lembro, onde uma cesárea começou a sangrar muito. E aí, qual é a preocupação do sangramento excessivo? Quanto maior a perda sanguínea, maior vai ser os prejuízos instalados no nosso paciente. Então, se nós formos analisar o porte cirúrgico, a cirurgia de porte 1 são aquelas cirurgias que basicamente não sangram. Imagine alguém morrer de sangramento por um vaso do globo ocular sangrando. Seria basicamente impossível. Então, essas cirurgias de pequeno porte, cirurgias oftalmológicas, otorrinolaringológicas, são cirurgias que têm pouca probabilidade de sangramento. Por isso, são categorizadas em grau 1, ou porte 1.
Uma cesariana, por exemplo, ela é categorizada em porte 2, porque ela pode perder uma certa quantidade de líquido e sangue. Foi o que nós visualizamos naquela paciente. E o de porte 3 são cirurgias em que há uma necessidade de maior atenção, porque pode acontecer de perder grandes quantidades de sangue e líquidos. Se você analisar, quando nós pensamos na cirurgia cardíaca, o nosso paciente ele pode perder grandes quantidades de sangue. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, quando aquela máquina de circulação extracorpórea, ela começou a vazar o sangue no paciente e foi um caos. Imagine, o paciente só tem 6 litros de sangue e, de repente, ele perde uma grande quantidade de sangue incompatível para com a vida. Tá, mas qual é a importância de vocês serem conhecedores de que existe uma classificação em relação à probabilidade de perda sanguínea? É simplesmente pelo seguinte: nós, como enfermeiros do centro cirúrgico, nós precisamos observar que essas cirurgias com grande quantidade de possibilidade de perder sangue, nós precisamos previamente checar se para aqueles pacientes foi realizada a reserva de sangue, reserva sanguínea no banco de sangue. Por quê? Vamos pensar que a paciente foi submetida a uma esterectomia e no processo de diérese, que é a separação tecidual através de cortes, a paciente perdeu muito sangue. O que precisa ser feito? Uma transfusão sanguínea. Então, você só pode permitir cirurgias com porte de sangramento cirúrgico acentuado, você só pode permitir a execução dessa cirurgia após conferência de reserva de sangue. Muitas das vezes, alguns cirurgiões, eles cientes de uma certa razão, e querem fazer a cirurgia mesmo sem a reserva de sangue. No entanto, você como enfermeiro do centro cirúrgico, você precisa documentar essa decisão dele, pedindo para que ele relate em prontuário que ele vai fazer a cirurgia sem reserva de sangue. Porque geralmente eles vão retrocederem. Sendo o seguinte, se você permitir uma pessoa fazer uma cirurgia sem reserva de sangue e essa paciente vira óbito, a culpa é sua. Mas se você transferir essa responsabilidade ao cirurgião, falando o seguinte: você pode fazer, desde que você documente que a decisão é sua. Você adentra com o seu paciente para o centro cirúrgico. Jamais eles assumirão tamanha responsabilidade. Então, nós somos conhecedores. Quando o paciente tem possibilidade de perda sanguínea vultosa nas intervenções cirúrgicas, nós precisamos prover as reservas de sangue. As cirurgias também podem ser categorizadas como tempo de duração. Eu já participei de uma cirurgia que durou 10 horas, sinistro. Quanto maior o tempo de duração, nós precisamos entender que maior é o processo de espoliação do organismo do ser humano. Exemplo, algumas ressecções de tumoração a nível cerebral. São 10, 12 horas de cirurgia. Aí, qual é a importância disso para mim? 12 horas de cirurgia em um paciente exposto a uma estrutura física gelada, nós teremos a instalação de várias complicações, entre elas a hipotermia. A hipotermia, ela gera outras várias complicações. E aí, se eu sou conhecedor que essa cirurgia vai demorar tanto tempo, o mínimo que eu preciso providenciar é um colchão térmico para esse paciente, para mantê-lo aquecido durante a intervenção cirúrgica. E não é somente isso.
Um exemplo, toda cirurgia, o protocolo de cirurgia segura, explicado na última aula, fala que nós precisamos realizar a antibiótico profilaxia. A antibiótico profilaxia ela é executada 1 hora ou meia hora antes da intervenção cirúrgica. No entanto, a cada 2 horas de cirurgias transcorridas, nós precisamos refazer uma outra dose ou administrar outra dose de antibiótico. Então, quando nós analisamos o tempo cirúrgico, nós precisamos traçar todo o cuidado ao redor desta situação deste paciente para que ele não venha apresentar intercorrências no intra e transoperatório. Geralmente, essa parte que eu cobro em prova é classificação quanto ao potencial de contaminação da cirurgia. Nós temos cirurgias limpas, que são aquelas cirurgias realizadas em tecidos estéreis, ou passíveis de descontaminação. Essa descontaminação é um processo químico. Nós visualizamos lá que esfrega-se a pele do paciente com um sabão desgermante e depois ainda é preparada a pele do paciente com a solução alcoólica. Então, são tecidos passíveis de descontaminação. Então, as cirurgias limpas, eu vou dar um exemplo aqui de cirurgias limpas para vocês, uma cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca, nós vamos realizar a cirurgia no coração do paciente, uma cavidade completamente estéril. Se você parar e pensar numa fratura de fêmur, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês uma fratura de fêmur que eu participei. Uma fratura de fêmur, nós vamos limpar muito bem a pele do paciente e após limpar a pele do paciente, a cirurgia é feita dentro de um tecido estéril. Então, são cirurgias limpas, em que no momento da intervenção cirúrgica não ocorreu a infecção do procedimento. Essa cirurgia que nós estamos vendo aqui, ó, aquele que está lá atrás aqui, ó, sou eu. Minhas mãos ali, eu segurando essa perna. Se nós observarmos, a pele do paciente passou 2 processos de descontaminação. Nós esfregamos aqui com sabão e depois ainda lavamos isso aqui, não lavamos, né? Retiramos o excesso do sabão com a compressa com álcool e depois eu ainda passo um antisséptico chamado de biguanida. Para quê? Para criar um biofilme. Se vocês analisarem aqui, ó, a pele dele está brilhosa. Por que está brilhosa? É como se criasse uma película em cima da pele. E olha que interessante, essa película gerada aqui na pele pelo agente químico segura na pele as bactérias. As bactérias não conseguem atravessar essa película e cair aqui dentro. Por isso que é importante o processo de antisepsia da pele do paciente, porque aqui agora nós estamos em contato direto com musculatura, vasos sanguíneos, estruturas ósseas. Então, toda essa localidade aqui é tida como estéril. Então, toda vez que eu tenho tecidos estéreis e tecidos passíveis de descontaminação, eu tenho uma cirurgia categorizada como limpa. Cirurgias potencialmente contaminadas. Cirurgia potencialmente contaminada não são cirurgias muito contaminadas. A palavra potencialmente aqui não fala de intensidade, fala de possibilidade. Então, são realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana, pouco numerosas ou em tecido de difícil descontaminação.
na ausência de processos infecciosos e inflamatórios e com falhas técnicas discretas no transoperatório. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pensar na esterectomia. A esterectomia abdominal é aquela cirurgia que nós vamos retirar totalmente o útero da paciente. Só que, quando nós abordamos o útero por cima, por dentro da cavidade abdominal, o útero ali por cima está estéril, completamente estéril. No entanto, nós vamos cortar os ligamentos que mantêm o útero no lugar dele. E nós estamos indo em sentido do útero, em sentido ao canal vaginal. Nós vamos chegar lá no canal vaginal e nós vamos cortar o fundo do saco de Douglas. Vocês tiveram saúde da mulher, vocês entendem o que é fundo de saco de Douglas. É aquela bolsa que se projeta um pouquinho para trás do colo uterino. Então, por cima, nós vamos cortar aquela bolsa e nós vamos gerar uma comunicação do canal vaginal com a cavidade abdominal. E aí, o que acontece? Geralmente, o colo do útero sai um muco. Se esse muco pinga dentro da cavidade abdominal, vai gerar infecção. Então, o que acontece? A esterectomia é uma cirurgia potencialmente contaminada. Ela não é contaminada, ela pode se tornar contaminada. O que eu preciso fazer, então, para ela não gerar essa contaminação? Toda cirurgia de esterectomia, após você realizar o processo de sondagem vesical de demora, você vai enfiar a pinça, você faz a sepsia ali para passar a sonda, dentro do canal vaginal. Mas é uma pinça com uma quantidade de gases mais acentuada. Eu creio que eu até comentei com vocês na aula prática. E essa quantidade de gases mais acentuada, você vai pegar e vai esfregar no colo do útero um pouco de forma abrasiva, com um pouco de pressão, umas 3, 4 vezes, simplesmente com o intuito de remover toda aquela secreção que fica no colo uterino. E aí, quando o útero sai pela cavidade abdominal, ele não vai pingar secreções dentro da cavidade abdominal. Então, você realizou minimizando a potencialização de uma contaminação. Cirurgias contaminadas são aquelas realizadas em tecidos traumatizados recentemente abertos. Vamos pensar aqui. Eu mostrei essa foto para vocês. Essa foto aqui, deste paciente, se nós analisarmos este raio-x, é do mesmo paciente. Essa ponta óssea aqui, ó, ela extravasou a pele do paciente e veio ao meio externo, raspou no asfalto, e aí ela entrou aqui para dentro de novo. Esta cirurgia é considerada como contaminada, porque ela teve contato com o meio externo e o meio externo é extremamente sujo. Então, ela já é categorizada como contaminada. Mas se nós pararmos e pensar na seguinte situação, vamos pensar que essa exposição óssea ocorreu, o tecido ósseo entrou aqui para dentro de novo, no entanto, ele não raspou no chão, não raspou nada, ele foi lá fora e voltou. Se essa cirurgia ficar assim aberta, se essa fratura ficar aberta, mais do que 6 horas, eu já devo considerar ela como contaminada. Porque esta comunicação com o meio externo pode acontecer que células, bactérias migrem aqui para dentro. Então, toda fratura exposta com mais de 6 horas de exposição, nós vamos tratá-la como contaminada. Um exemplo de cirurgia contaminada é a cirurgia
dos grandes queimados. Por que os grandes queimados são considerados contaminados? De início, você vai pensar assim, poxa, o cara se queimou, o fogo esterilizou tudo, correto? No entanto, dentro de muito pouco tempo, aquela área da pele queimada, ela se coloniza intensamente com bactérias que migram para aquela região. Então, um exemplo de cirurgias contaminadas é o debridamento de grandes queimados. Cirurgias de cavidade oral, cirurgias que vão expor o trato gastrointestinal também são cirurgias contaminadas. E as cirurgias infectadas são intervenções realizadas em qualquer tecido ou órgão em que há presença de supuração, ou seja, pus, tecido necrótico e feridas de origem súbita. Essas cirurgias elas são consideradas infectadas. Vamos pensar que esse paciente teve posição óssea, o osso adentrou aqui para dentro, veio para a urgência, lavou, foi colocado um fixador externo nele. Se vocês observarem esses orifícios aqui, ó, são aqueles ferros que ficam para fora da pele, só realinhando o osso. E aí pode ser que aconteça que dentro de uma semana esse paciente comece a migrar ou a drenar pus na ferida. Aí você precisa abrir, lavar de novo. Este caso aqui não foi a cirurgia infectada. Por quê? O paciente chegou com a fratura exposta, colocou-se o fixador e o correto é esperar pelo menos 10 dias de tratamento de antibiótico para ver se não vai drenar pus. Se não drena pus, significa que ele não está tendo um quadro infeccioso. E aí, ó, isso que vocês estão vendo aqui, essa placa, já é o tratamento definitivo. Este tratamento definitivo aqui não pode ser feito se a ferida estiver drenando pus. Porque a purulência significa infectado. E cirurgias infectadas são cirurgias que produzem grandes quantidades de exudados. E existem algumas cirurgias também, né? Por exemplo, cirurgia do reto e ânus, com exudação. Todas elas que possuem presença de exudado e purulência é categorizada como cirurgias infectadas. Essa classificação aí não tem muita representação para a gente. Isso aí é só para definir honorários médicos. Quanto maior o porte cirúrgico, maior o valor que se paga pela intervenção cirúrgica. E aí a gente entra na segunda temática da aula, que é falar sobre tempos cirúrgicos. Nós aprendemos que cirurgia é o ato de manusear um processo através das próprias mãos, e a evolução trouxe alguns instrumentos para facilitar esse processo. Então, tempos cirúrgicos são procedimentos ou manobras consecutivas, constitui parte de um processo terapêutico em que o cirurgião realiza uma intervenção manual ou instrumental no corpo do paciente. Geralmente são 4 etapas, quando a gente fala de tempos cirúrgicos. Se chama diérese, hemostasia, exerese e síntese. Entenda o seguinte, essa sequência ela não é estática, ela não segue essa norma de sequência, diérese, hemostasia, exerese e síntese. É algo dinâmico que se movimenta entre si. Eu posso fazer hemostasia gerando um processo de diérese, eu posso fazer exerese gerando um processo de hemostasia. Então, eles se interrelacionam entre si sem seguir necessariamente uma sequência
uma sequência, como que se diz? Sempre metódica. Elas sempre vão variar entre si. Quando nós pontuamos a diérese nada mais é do que dividir, cortar, separar, ou seja, nós vamos adentrar estruturas anatômicas, dividindo para um lado, cortando para o outro, para chegar até ao procedimento necessário. Se você pensar numa cesárea, nós já vamos começar dividindo a pele, vamos cortar a pele. Abaixo da pele tem que estrutura, tecido adiposo. Nós vamos separar o tecido adiposo também. Depois do tecido adiposo, aponeurose. Depois, musculatura. Depois, peritônio interno. Depois, o útero. Então, nós estamos sempre dividindo, separando estruturas, cortando estruturas para chegar onde? No nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Pegar o neném e tirar lá de dentro. Então, quando nós falamos de diérese, nós estamos falando do rompimento da continuidade tecidual. E existem dois tipos de diérese, a mecânica e a física. A mecânica, ela é gerada através de forças. Você vai precisar exercer forças com a sua mão. A física, ela geralmente é elétrica, propagação de temperatura, quer seja calor, quer seja frio. Geralmente, vocês vão visualizar mais a física calor. Então, quando nós falamos da diérese mecânica, existem vários tipos de diérese mecânica. Uma delas é a punção. Se você analisar, quando você está puncionando uma veia, você está fazendo um processo de separação tecidual. Claro que é uma situação hipotética. Mas quando a gente fala de punção, para as meninas que já passaram no centro cirúrgico, são aqueles trocáteres pontiagudos que vocês visualizam no abdômen do paciente. Nós estamos puncionando a cavidade abdominal do paciente para introduzir uma câmera, para introduzir outras pinças. Os dispositivos que se utiliza para punção é esse aqui, ó, um trocáter. Claro que este daqui é um trocáter descartável. O que vocês visualizaram lá era autoclavável. Esse aqui utiliza-se uma vez só. Aquele lá utiliza-se até eles acabarem. Por exemplo, aquele que vocês viram lá deve ter sido utilizado já umas 500 vezes. Secção consiste na separação dos tecidos com o uso de material cortante, tesouras, bisturi, serras. Então, nós temos aqui a diérese gerada de forma mecânica por bisturi. Que são esses bisturi com tesoura. Então, é a diérese mecânica por secção, cortes. Divulsão. A divulsão ela pode ser feita com estruturas rombas. Muitas das vezes, por exemplo, vamos pensar em uma forma de divulsão. Imagine, deixa eu pensar aqui, você como dona de cozinha, tirando a pele de uma galinha com o dedo. Você está separando tecidos com o seu dedo. Você está divulsionando o tecido, sem que haja um corte. Então, a divulsão é feita com instrumentos rombos, com afastadores, que você vai divulsionar, separar os tecidos sem gerar cortes. Curetagem é um tipo de diérese mecânica que, na verdade, você vai raspar estruturas ósseas. Estruturas ósseas ou a estrutura de um órgão específico, como, por exemplo, essa cureta que vocês estão vendo aqui, ela tem uma pontinha aqui que ela é oca. E aí você consegue raspar
a cavidade uterina numa paciente que, por exemplo, teve um cenário de aborto e ficou retido restos fetais. Por último, nós temos um processo que nós chamamos de dilatação. Vamos pensar aqui como que eu dou um exemplo para vocês. Internet, né? A internet permite tudo. Para eu fazer o processo de curetagem, eu preciso dilatar o canal uterino. Então, para fazer o processo de dilatação, nossa, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com isso aí não, né? Aqui. Isso aqui são velas uterinas. O que acontece com isso aqui? Nós temos elas de vários calibres. Essa aqui é uma das fininhas. E aí nós temos o canal aqui do colo do útero, que é onde nós realizamos a coleta do exame uterino. Ele é bem delicadinho. Então, para entrar a cureta, eu preciso dilatar. Aí eu vou alargar o canal uterino ali com velas ginecológicas, velas uterinas. E uma fininha, vou dilatando com outra um pouquinho mais grossa, com outra mais grossa, até permitir a entrada de curetas ginecológicas, que são essas curetas que nós estamos vendo aqui. Ó. Nós vamos raspar a camada endometrial. As curetas ginecológicas, elas são vazadas, igual vocês estão vendo aqui, diferente de uma cureta óssea, para raspar estruturas ósseas, que ela é como se fosse uma colherzinha emborcada, igual vocês estão vendo. Então, o processo de dilatação vai permitir a gente ter acesso a órgãos delicados e que precisam ser dilatados. Um outro processo de dilatação que eu poderia pontuar para vocês é a colocação do stent lá nas cirurgias cardíacas, colocação do stent. Antes de colocar o stent propriamente dito, eu vou usar um balão dilatador. Esse balão dilatador, esse balão dilatador é o que nós estamos vendo aqui, ó. Existe fazer com que esse catéter chegue lá nas coronárias. Então, vai ser feita uma punção na nossa artéria radial ou artéria femoral e nós vamos migrar esse balão até as coronárias, até as artérias lá do coração, aonde está com estenose, por causa de uma placa de... E aí, nós vamos ultrapassar essa placa de ateroma e nós vamos insuflar com a seringa aqui, ó, um líquido. Quando você insufla lá nas placas de ateroma, você vai empurrar ela contra o vaso sanguíneo. E ali você vai colocar o stent. Então, o que foi feito? Foi feito um processo de, igual eu estou falando aqui, ó, chegou na placa, insufla, você vai empurrar as placas para o lado e você vai colocar um stent aqui. Stent são essas molinhas, nós estamos vendo aqui, ela vai ficar aqui, ó. Por que ela fica aqui? Para garantir o fluxo sanguíneo. Então, eu estou reabrindo o meu canal arterial aqui, com um processo de dilatação que eu pontuei para vocês,
E agora eu vou manter este canal através das colocações dos estenders. Existem alguns que são farmacológicos, porque os que não são farmacológicos, pode haver um remodelamento da camada íntima dos vasos sanguíneos e eles obstruírem os estendem por causa deste remodelamento. Então, nós visualizamos um tempo de diérese, que foi a separação de estruturas através do balão dilatador. As diéreses físicas geralmente envolvem temperatura. Eu não vou pontuar a baixa temperatura, vou falar somente da temperatura que gera calor e é possivelmente gerada por um aparelho que nós chamamos de bisturi elétrico. É isso que nós estamos vendo aqui. Eu acho que foi a Tatiane que me perguntou para que servia isso aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Ó? Quando nós acionamos um pedal deste aparelho que vocês estão vendo aqui, ele possui corte e coagulação. Então, se você analisar, você está cortando e, ao mesmo tempo, está gerando um processo de hemostasia. Por isso que eu disse para vocês que é dinâmico, eles se interagem entre si os tempos cirúrgicos. Então, nós temos a propagação de calor, como também do frio. Aqui nós estamos visualizando uma cirurgia de varizes, só que essa cirurgia é feita a laser. O que acontece? Pensa você lá no tornozelo, funciona a safena do paciente e você vai introduzindo essa fibra que vocês estão vendo aqui, dentro do trajeto da veia do paciente. Aí essa fibra vai até a virilha do paciente, entrou no tornozelo e vai até a virilha. Quando você aciona um pedal, a ponta dessa fibra aqui pega fogo. E ela está pegando fogo onde? Dentro de uma veia. Quando pega fogo dentro de uma veia, o calor vai fazendo o quê? Ela vai destruindo o vaso sanguíneo e fazendo com que ele entre em colapso. Ele vai retraindo. E aí você vai puxando essa fibra de volta, vai puxando de volta e vai queimando. Então, aqui o que nós estamos fazendo? O processo cirúrgico. De que forma? Qual foi a diérese dela? Essa punção que você está vendo aqui. Qual é a cirurgia propriamente dita? Queimar as veias por dentro. E o processo de hemostasia. Quando você queimou, você retraiu tanto que aquele vaso entrou em colapso e não vai sangrar nada. A cirurgia é minimamente invasiva, sem perda sanguínea nenhuma. Então, a cirurgia de varizes a laser, se você for categorizar ela em detrimento à quantidade de perda de volume sanguíneo, ela é porte 1. Perda sanguínea, nada. E aqui nós estamos fazendo um processo de separação tecidual, o tecido está sendo separado, de forma física. O que é forma física? Empregabilidade de temperatura. Este aparelho aqui gera uma atividade elétrica. Essa atividade elétrica é disparada através da ponta de metal desta caneta. E essa atividade elétrica, quando encontra resistência tecidual, gera calor. Ao gerar calor, ela vai destruindo por retração ou termodesnaturação proteica, gerando a separação. O que eu estou fazendo? Destruindo tecidos. Vai destruindo, vai afastando, vai separando. Ao mesmo tempo, eu vou destruir os vasos sanguíneos que estão sangrando, fazendo o processo de hemostasia. A hemostasia nada mais é do que deter sangramento. Então, o que significa o termo hemostasia? Hemo vem de sangue e estasis de deter. Estou eu detendo sangramento. É um processo que consiste em prevenir o sangramento. E aí, gente, existem várias formas de se prevenir o sangramento.
pode ser feito simultâneo individualmente, por meio de pinçamento, ligadura de vaso, eletrocauterização, compressão. E aí, entenda o seguinte, a hemostasia pode ser feita de forma preventiva, curativa e de forma de urgência. No entanto, toda vez que você for realizar um procedimento cirúrgico no paciente, é solicitado os exames pré-operatórios. E aí, os exames pré-operatórios, você precisa analisar se a paciente apresenta condições adequadas para intervenção cirúrgica. Quer ver um exemplo? O paciente está com tempo de coagulação tardia, ou seja, ela vai ter dificuldade de gerar um processo de hemostasia fisiologicamente falando. Ou a paciente está com plaquetopenia, quantidade de plaqueta inferior. Toda cirurgia você precisa pensar nas possibilidades de perda sanguínea. Há um mês atrás, nós realizamos a intervenção cirúrgica em um paciente. E o paciente ia passar por uma intervenção cirúrgica grande, mas a grande problemática não era o tamanho da intervenção cirúrgica. Porque essa intervenção cirúrgica, ela tinha um porte de sangramento muito acentuado. Porque o paciente era um paciente hemofílico. O paciente hemofílico tem distúrbio de coagulação. Então, esse paciente precisa ser visualizado de outra forma. Ele precisa tomar uma medicação que o SUS disponibiliza para ele, que são fatores de coagulação específico para pacientes hemofílicos. Então, este paciente, eu já vou tratar o termo de possibilidade de sangramento de forma preventiva. Quando nós pontuamos a forma preventiva, por exemplo, nós precisamos tratar previamente esse paciente de forma medicamentosa. Então, os exames laboratoriais pré-operatórios, este paciente previamente. Hemostasias de urgências. Tem aqui também a questão de que existe algumas cirurgias que, por exemplo, aquela perna que vocês visualizaram a gente fazer a cirurgia lá, que eu mostrei a foto agora. Como que eu posso deter preventivamente o sangramento daquela incisão toda que vocês viram lá? A colocação de um torniquete na coxa do paciente. Então, quando eu instalo o torniquete, eu estou fazendo um processo hemostático preventivo. A hemostasia de urgência, ela é sempre realizada, muitas vezes, de forma, assim, não favoráveis. As condições, muitas das vezes, são improvisadas. Se você parar e pensar num paciente que teve um acidente de moto e ele perdeu a perna numa cerca de arame farpado, logo eu vou precisar improvisar uma situação, porque a situação não está favorável. Eu vou ter que improvisar a execução de uma hemostasia, porque senão aquele paciente vai vir a óbito por choque hipovolêmico. Hemostasia curativa é uma hemostasia que geralmente ela é realizada durante a intervenção cirúrgica. Vou dar um exemplo aqui para vocês, deixa eu pensar. O paciente tem diabetes, o pé está completamente infectado e a gente precisa fazer uma amputação. Nesta amputação, nós vamos chegar a vasos sanguíneos importantes. E aí, o que vai acontecer? Nós precisaremos amarrar esses vasos sanguíneos de uma forma definitiva. Então, a hemostasia curativa ela pode ser definitiva ou temporária. No caso dessa amputação, eu vou ocluir de forma definitiva esse vaso sanguíneo. Vou dar um exemplo para vocês de algo temporário. Pensa num paciente que ele tem placas de ateroma na sua carótida.
carótida são as artérias localizadas aí no pescoço que leva sangue para o cérebro. Então, nós precisamos agora retirar essas placas. E essas placas estão, só para vocês terem uma noção, assim, é como se fosse um osso de galinha partido ao meio. Pensa no osso da coxa de galinha. É duro que nem o osso de galinha. E nós precisamos agora remover essa estrutura óssea das camadas arteriais. O que acontece? Existe um clamp atraumático, que são esses que vocês estão vendo aí. O que vai acontecer? Você vai abrir esse clamp, vai na carótida do paciente, claro que depois que expõe completamente a carótida, você vai clampear em cima e abaixo da placa de ateroma. Ou seja, você vai interromper o fluxo sanguíneo, por exemplo, da sua carótida direita. O seu cérebro estará nutrindo através da carótida esquerda. E aí você vai remover a placa de ateroma, depois você vai suturar a artéria e depois você vai soltar esses clamps de bulldog da artéria. Por eles serem atraumáticos, eles não vão gerar lesões endoteliais. E aí o seu paciente vai ter o fluxo sanguíneo restabelecido. Então, eu tive um processo de hemostasia curativa temporária. As meninas que assistiram a essa cesárea que eu comentei, em que a paciente estava perdendo um pouquinho mais de sangue, elas visualizaram a cirurgiã usar esse dispositivo aqui, que é o que nós chamamos de Surgicel. Então, existem várias formas de você realizar o processo de hemostasia. Esse dispositivo aqui, ó, Merocel, Surgicel, medicamentoso, caneta de bisturi, fios. O que acontece? Isso aqui é como se substituísse a tela de fibrina formada pelo nosso organismo. Então, o sangue vai vir aqui, as plaquetas vão se aderir aqui e vão gerar a formação de um trombo, de um coágulo, gerando um processo hemostásico favorecido por essa rede aqui de fibrina sintética. Isso aqui é a mesma coisa, como se fosse um colchão, espuma de colchão, só que você vai colocar em cima do sangramento, as hemácias, as plaquetas vão impregnar esse dispositivo e vai gerar um processo de coágulo. Essa medicação aqui vai gerar uma hemostasia química e este aqui, uma hemostasia térmica. Quando você gera o disparar da atividade elétrica através dessa ponteira aqui, você vai gerar o que nós chamamos de desnaturação proteica dos vasos sanguíneos. Eles vai retraindo, você interrompe o fluxo sanguíneo ou amarrar com fios. Aí eu coloquei essas duas imagens porque existe fio monofilamentar e múltiplo filamentar. A exerese, que nós chamamos de cirurgia propriamente dita, e aí são várias cirurgias. Ó, apendicectomia. Qual é o objetivo da cirurgia? Retirar o apêndice. Mastectomia, retirada da mama. Esterectomia, retirada do útero. Oforectomia, retirada dos ovários. Orquiectomia, retirada dos testículos. Então, tem vários tipos de cirurgias. O objetivo dos tempos cirúrgicos é a realização da cirurgia. A exerese é a cirurgia propriamente dita. A remoção
do problema, assim vamos dizer, a solução do problema. Uma cirurgia de cesariana. Qual é o objetivo da cesárea? Retirar o bebê para fora. E aí existem vários tipos de cirurgias. De excerese, nós já comentamos sobre elas. É a mesma coisa da afinidade. Curativa, paliativa, estética, diagnóstica. E por último, para terminar, síntese. A síntese nada mais é do que a aproximação de tudo que foi separado. Entenda o seguinte: quanto mais anatômico for realizado o processo de diérese, mais facilmente se torna o processo de síntese. Existe um cirurgião que ele foi até expulso do hospital porque ele basicamente mutilava as cesarianas. Ele abria pouco a pele e depois, na hora do neném nascer, a pele estava pouco aberta, ele ia na força mesmo e rasgava o tecido da paciente. Sinistro de se ver. Crueldade de tamanho. Então, a síntese é a aproximação das estruturas que foram separadas para a realização da cirurgia propriamente dita. E esta aproximação ela vai ser mais anatômica, quanto mais anatômico for o processo de diérese. Existe ela cruenta. Essa cruenta ela é realizada por meio de sutura. E existe ela incruenta, que é realizado geralmente por o que nós chamamos de pontos falsos. Você tem um cortinho, isso a gente visualiza muito em crianças. A criança caiu, bateu o queixo. Tem medo de agulha. Então você vai limpa muito bem o local e dá um ponto falso com micropore. Então existem essas duas formas aí que são classificadas com forma cruenta e incruenta. A que vocês mais visualizarão são a forma cruenta. Você vai aproximar os com fios. Imediata é a união das bordas feita imediatamente ao tempo cirúrgico, ou mediata, que é feita após algum tempo de incisão. Essa mediata eu poderia dar aqui para vocês um exemplo de fasciotomia. Certa vez, um paciente foi fazer uma cirurgia ginecológica e ela ficou muito tempo com as pernas em cima das perneiras. Gerou duas tromboses. E essas duas tromboses nas duas pernas da paciente gerou o que nós chamamos de síndrome compartimental. A musculatura da paciente inchou tanto ao ponto da aponeurose que limita a musculatura das pernas estrangular o fluxo sanguíneo. O que foi feito? Essa paciente voltou para a sala cirúrgica e ela ganhou 2 cortes em cada perna. Na lateral aí, da musculatura da batata da perna, aí, que nós chamamos de gastrocnêmio, ela ganhou 2 cortes e ficou aberto esses 2 cortes durante 2 semanas para diminuir o processo de edema. Depois de 2 semanas, foi feita a aproximação do tecido de forma imediata, tempos depois. Existe a síntese completa e incompleta. A completa, como você já sabe, você vai fechar completamente a ferida. E a incompleta, quando é que se usa? Em casos de infecção. Vamos pensar que essa paciente infectou. Você vai dar os pontos na pele. Em certo lugar, você vai tirar, deixar um pontinho sem. Para quê? Para aquela supuração, o líquido drenar por ali. Ainda se falando de síntese, existe ela definitiva e ela temporária. Se nós observarmos aqui, esse ponto está sendo dado abaixo da pele. Logo, eu não vou retirar esse tipo de fio, de pontos, de síntese. Então, ela é definitiva, diferente deste. Este aqui, depois de 2, 3 semanas, nós vamos retirar esses pontos. Então, existe a sutura definitiva e a sutura temporária. Sutura e síntese, mesma coisa, tá, gente? No mais, por hoje é só. Vou fechar aqui
a minha gravação. Para eu perguntar